Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 30 de outubro do ano 2021 e pelo nosso calendário judaico nós estamos no dia 24 do mês de Reshivan do ano 5782. Neste ano nós já estamos no 54º dia. Já são 54 dias que nós discorremos dentro do ano 5782. E hoje, sendo o 7º dia da semana, nós estamos no sagrado dia do Shabat e nós estamos na nossa 7ª Aliyá, a nossa 7ª leitura da Parashá semanal, mais Mafitir, que é a leitura final da Parashá da semana. E a nossa Parashá é Haye Sará, a vida de Sará. E nós então vamos concluir hoje essa porção da Parashá e assim nós vamos estar concluindo aqui essa meditação semanal com Haye Sará, a vida de Sará, e aquilo que está conectado conosco, né? Então hoje nós vamos daqui a pouco, pela graça e a misericórdia de Hashem, nós vamos aí concluir a vida de Sará, e alguns aspectos aí que estão conectados à nossa vida, né? A Parashá inicia falando sobre os anos de vida de Sará, e não exatamente da sua morte, mas falando da vida. E uma realidade também mostrando que uma pessoa que realmente tem um vínculo real com Deus, uma pessoa que tem um compromisso de amor com Deus, na realidade nunca morre. E as pessoas justas, né, elas não morrem. Elas estão muito bem vivas, graças a Deus, né? Então, a vida de Sará, ela é uma realidade para nós até os dias de hoje e tem influência nas nossas vidas até o dia de hoje, e assim o será até a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Amém. Vamos então para a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração. Então, o Rebbe fala conosco hoje da seguinte forma: estamos dentro daquele grupo de o mundo todo é meu mestre. Então assim diz: até mesmo com as coisas mais terríveis, podemos aprender grandes lições. Da ameaça de destruição nuclear, podemos extrair vários ensinamentos sobre como reordenar o mundo para o bem. Então, portanto, não necessitamos de grandes exércitos. Tudo pode depender de um único ato. Não precisamos entender como as coisas funcionam, só que botão apertar. Não importa quem o faça, contanto que aperte o botão certo. Das menores coisas vêm as maiores mudanças. Sempre houve uma potência tremenda, só precisa ser revelada. Tudo isso deve ter uma importância especial para nós, já que só foi descoberto com a nossa geração. Ou seja, a ameaça, né? A ameaça da destruição nuclear, que é uma das coisas em que os profetas da fome mais batem a tecla desde então, que se descobriu, né, a potência nuclear. Então agora é o fim do mundo. Aí não aconteceu, passa um período, surge uma guerra em determinado lugar do mundo, aí vem os profetas da fome e falam: agora vai ser a destruição nuclear, o mundo vai ser destruído e, entre aspas, né, como eles dizem, né, e os salvos vão morar no céu. É engraçado nessa essa potência nuclear de destruir todas as coisas. E interessante que destrói tudo, mas entre aspas, né, tem aquelas pessoas que falam que são salvos,
essa bomba nuclear transforma aquelas pessoas em estrelas, né? E elas vão morar no céu. Interessante isso, você não acha? Então, através disso daí, em todo tempo, em toda época que surge qualquer tipo de conflito, os profetas da fome aparecem, os profetas falsos do Apocalipse aparecem e falam: agora vai acabar o mundo, agora vai ter um maluco que vai apertar o botão nuclear e vai então o mundo vai virar em poeira cósmica, né? E essas coisas todas por aí. Então o nosso Rebbe diz que até mesmo das coisas mais terríveis nós podemos tirar lições. E quais são essas lições que nós aprendemos aqui com referência à destruição, à ameaça, melhor dizendo, né? A ameaça, é a ameaça, não esquece essa palavrinha, tá bom? Ameaça de destruição nuclear. Então, né, saindo do ponto de vista negativo, sem fundamento bíblico, dos profetas apocalípticos e da fome, né? Então o Rebbe diz assim: bom, com a questão da ameaça da destruição nuclear, então não é necessário grandes exércitos, né? Porque a potência nuclear resolve tudo, para que grandes exércitos? Também tudo depende de um único ato. Só um simples ato vai, entre aspas, vai resolver o problema da ameaça da destruição nuclear. Também não precisamos entender como funcionam as coisas nesse sentido. Só sabemos de uma coisa: é só apertar o botão, não é isso? Quem vai ser o maluco que vai apertar o botão da ameaça da destruição nuclear? Todo mundo sabe disso. Não precisa entender como funciona, é só apertar o botão. Não importa quem o faz, apenas que aperte o botão certo, né? É só apertar o botão correto. Das menores coisas vêm as maiores mudanças. Dentro desse aspecto aqui, por exemplo, né, da ameaça da destruição nuclear, se apertarem o famoso botãozinho vermelho, né, então, num simples gesto, numa pequena coisa, um botãozinho, né, haverá grandes mudanças no mundo inteiro, ou seja, bomba nuclear daqui para lá, de lá para cá, né? Então a questão é o seguinte, agora que vai entrando nos detalhes de fato essenciais. Sempre houve uma potência tremenda, sempre houve. Só precisa ser revelada. Então a pergunta que fica aqui é: quem é que inventou a potência nuclear? Foi o homem? Será? O homem ele pode ter descoberto na era moderna a potência nuclear, mas teve alguém que realmente criou a potência nuclear. Os homens descobriram isso na era moderna, ponto. Então a verdade é: sempre houve uma potência tremenda, né? Só precisa ser revelada. Qual foi a potência revelada? No dilúvio. Qual foi a potência revelada na Sara estéril? Qual foi a potência revelada quando as 10 pragas vieram no Egito e o povo saiu do Egito? Qual foi a potência revelada quando o mar se abriu e 12 túneis apareceram diante das 12 tribos de Israel, mais aquela multidão de raças misturadas que saíram com eles do Egito? Qual é a potência revelada que fez o sol parar? Qual é a potência revelada? É a potência revelada daquele que criou a potência nuclear. Tudo isso deve ter uma importância especial para nós, já que só foi descoberta em nossa geração.
O que nós contemplamos? As grandes potências de bombas lançadas sobre Israel e que não surtem efeito, não explodem ou explodem antes da hora, por exemplo, né? O escudo de proteção de Israel, né? O Iron Maiden lá, um negócio assim que falam lá, o escudo Iron, né? O escudo de ferro, lá, e não tem condições de 100% proteger das bombas lançadas, dos mísseis lançados contra Israel. Mas muitas bombas explodem antes ou caem, nem faz efeito. São milhares e milhares lançados, são milhares e milhares soar do alarme, né? E qual é a potência revelada que não permite que haja a destruição do Estado de Israel e do povo de Israel? Então essa potência de destruição nuclear, que foi revelada na era moderna, tem algum sentido, tem alguma importância especial. Ela só precisa ser revelada. E o que precisa ser revelado aqui? Que aquele que criou essa potência, é ele que de fato tem o poder de dominar essa destruição nuclear. Por isso, por mais que os profetas da fome falem que o mundo será destruído pelas bombas nucleares que serão lançadas, eles vão morrer seco e reganhado, porque não vai acontecer. Não está isso na profecia. Ok? Então, amados, por maior que sejam as potências que se descobrem dentro da era nuclear para a destruição, isso não acontecerá. Por quê? Porque os planos de Deus para a humanidade e para este mundo são totalmente diferentes daqueles que os perversos querem e também é totalmente diferente dos profetas da fome dos últimos dias, que não vai acontecer não. Se depender da sua sobrevivência, essas profecias, meu filho, você vai morrer de fome, porque não vem não. Entendeu? Então, amados, um ponto-chave simples para entender a potência nuclear. Quem a criou é o que tem o domínio dela. E quem criou é aquele que está acima de tudo e acima de todos. Ponto. Não tem conversa. Simplesmente isso. Ok? Então vamos em frente? Baruch Hashem. Nós estamos aí, né, com a Maria Isabel Gouveia, né, que está aí conectada conosco aí. Temos aí o José Hélio Tavares e a esposa Neuza, lá da cidade de Cachoeira Paulista, né? Também conectados aí em A Tarde com a Torá. A Miriam Barros, lá de Brasília. Quem mais? A Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília. A Maria Luísa Freitas, lá de Palmas, Tocantins. Quem mais está aí, né? A Maria Isabel Gouveia, lá de Lucélia, interior de São Paulo. O Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, né? Baruch Hashem. Temos aí também, né, a Donária Carmo e o José Luiz, lá de Lisboa, Portugal. O Isaías da Silva, lá de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. O Cláudio Vilhames, de Oliveira Vieira, em Bugaçu, Grande São Paulo. O Claudemir Messias, lá de Goiânia, Goiás. A Lídice Okamoto, Manaus, Amazonas. A Vânia Ivonete, lá de Recife. A Olga Martini, Contagem, Minas Gerais.
ao Zair Leal, lá de Feira de Santana, Bahia, né? O Juvenil Pérez de Oliveira, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Baruch Hashem. O João Cláudio Starling, de BH, Belo Horizonte, Minas Gerais. O seu Jerônimo Bareixa Júnior e a sua esposa Neuza Andrade, lá de Brasília, Baruch Hashem. O Donizete Castro, lá da cidade de Franca, interior de São Paulo, a mesma cidade lá onde moram os meus irmãos, o Chico, a Isabel, Abel, né, Abel Piso, e a Fátima, a Fatinha, né, onde moram lá em Franca, né. Então são os nossos familiares lá, junto com a Camila, o Guilherme, a Harumi e a pequena Flora, né? O Guilherme, a Harumi e a Flora moram em Ribeirão Preto, Baruch Hashem, né? O Walter Luiz Carvalho e a sua esposa Vivi Monzo, lá de São Bernardo do Campo, Grande São Paulo também, né? A Irani Braga de Mendonça e o seu esposo Juarez Carvalho, lá de Nova Lima, Minas Gerais, Baruch Hashem. Vamos ver aqui mais. O Adão Faustino da Costa, da Liliana Elmano, né, de Frutal, Minas Gerais, também está aí, sempre atento. A Thalia Esther de Teresina, Piauí, a Nayara de Oliveira, né, Rio de Janeiro, o Cristiano Salviano, Belém, Pará, né, estão aí sempre se conectando, né. O Webster Rabelo, né, de Quixadá, Ceará. A Marli Stael, né, e o seu esposo Ananias, lá de Vitória, Espírito Santo. Baruch Hashem. O Joel Silva de Canoas, Rio Grande do Sul. A Solange da Silva, também lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O Nivaldo Araújo da Silva, Neramia, Florianópolis, Santa Catarina. O Israel Arcanjo de Poção, Bahia. O Adriano Liano de Pernambuco, Recife. A Áurea Lisboa, né, de Belém do Pará, lá no Pará. A Tânia Castro de Manaus, Amazonas. A Flávia Pascoal, Davi Marte. A Fátima Sato, né, e o seu esposo Oswaldo, lá do Japão. O Jorge Kovacs, lá de Chavantes, né, de São Paulo, também conectado aí. A Maria Cristina Gonçalves, né, Giacomazzi, da cidade de Sinfãs, Portugal, lá mesmo lugar, país, né, da Donária, da Cibele Ludmila e também da Elizabeth Lobo, né, lá de Portugal, né. Baruch Hashem por isso daí, né. Temos aí também a Adriana Gonçalves, o Cláudio Cortez, lá de Jataí, Goiás, o Guilherme Ataíde, né? Baruch Hashem por essas vidas aí, ok? Graças a Deus, temos aí um pessoal, né, aqui pelo Facebook, pelo YouTube, pelos canais, né, que nós temos aí nas redes sociais, que estão, graças a Deus, sempre atentos a tarde com a Torá, ok? Então hoje nós estamos na nossa 7ª Aliá, no livro de Gênesis, capítulo 25, do verso 12 até o verso 18, e nós vamos estar encerrando a nossa Parashá semanal Hayé Sará. E vamos ler aqui, junto com os comentários de Rashi, temos também comentários de mais alguns sábios do nosso povo, e bem como também a sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, nesse sentido aqui, ok? Então a Parashá Hayé Sará, ela encerra exatamente com a linhagem de Ismael. Por que a Parashá Hayé Sará,
ela encerra exatamente com a linhagem, né, a descendência de Ismael. É porque exatamente Ismael, ele, momentos antes, né, dias antes da morte de Avraham, ele faz techuvá, ele retorna a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Na sequência, né, ele permanece ali naqueles dias todos, e assim como também ele reconhece realmente o verdadeiro direito de primogenitura do povo israelita na pessoa de Isaac. Então, esse comportamento nesses dias de Ismael demonstra realmente que diante de Deus ele adquiriu méritos para poder realmente nessa paraxá se encerrar com a linhagem, a descendência de Ismael, né? Os nossos sábios comentam também que Sará, ela teve uma grande influência na vida de Ismael, apesar dos conflitos e atritos que teve com Isaac. Sará, ela foi uma mulher que ela não ficou na sua bolha, né? Um termo muito usado nos dias atuais, né? As pessoas ficam na sua bolha, o que acontece ao seu derredor não está nem aí, né? As pessoas que estão ao seu derredor, elas que se danem, eu estou na minha bolha e está tudo certo. Então Sará, apesar de ter influenciado Avraham de mandar Agar e Ismael embora, todavia os nossos sábios falam que Ismael, o período que esteve ali, ele teve realmente um contato com Sará e ela pôde realmente lançar muitas sementes do bem na vida de Ismael. Posteriormente, né, essas sementes vieram a brotar. Foi quando ele retorna, e dessa forma ele retorna a Deus e também a um genuíno arrependimento, né? E as sementes que Sará lançou na sua vida, elas vieram brotar naqueles dias. E os sábios falam que nesse sentido em que Ismael, ele reconhece de fato a verdadeira primogenitura de Isaac, então são mais algumas sementes que vieram brotar na vida de Ismael, daquilo que Sara orientou ele no período que estiveram juntos, né? Então, dessa forma aí, Sara mostra, segundo os nossos sábios, que Sara, ela não ficou na bolha, ela se envolveu com as pessoas e ela falava juntamente com seu marido Avraham sobre a unidade e a unicidade de Hashem. E sempre os dois estavam contra o sistema, né? O sistema daqueles dias que eram terríveis, né? Onde a idolatria, o paganismo e as questões, né, da crueldade dos povos pagãos daqueles dias, bárbaros, etc., né, eles estavam sempre contra o sistema. Então, enquanto o mundo todo, como vimos na aliá de ontem, estavam todos contra Avraham e a sua posição de fé, Avraham, ele teve o seu braço direito realmente em Sará. Sará, o seu grande amor, né, a sua esposa amada, tanto é que os dois foram sepultados juntos. Então, Avraham, ele realmente pôde, né, andar com Deus de uma forma digna, vamos assim dizer, porque é muito mais do que isso, não restam dúvidas, mas é porque ele teve realmente uma esposa muito sábia, que sempre soube edificar o seu lar, a família, né? E com isso daí, ela sempre entendeu muito bem a missão de Avraham, a sua própria missão, e bem como algumas visões que Avraham não enxergava, não via espiritualmente, profeticamente. Então Sará estava ali para dar a ele essa visão e assim ele pôde caminhar. Então, Raê Sará, a vida de Sará,
ela é muito importante nós estarmos conectados com essas verdades e esses ensinamentos no nosso dia a dia. Vamos à leitura com os comentários de Rashi. Tendo concluído o relato da morte de Avraham, a Torá passa agora a descrever como Deus cumpriu a sua promessa de transformar os dois filhos mais importantes de Avraham em grandes nações. A descendência de Avraham pode ser classificada em duas categorias distintas. Os filhos de origem nobre, que é o caso de Yitzhak, de Sara, sua esposa, e de Ismael, de Agar, quando ela era serva de Sará. E a segunda parte, né, ou seja, a segunda categoria da descendência de Avraham, é exatamente os filhos de origem humilde que ele gerou com Agar, Keturá, né, quando Avraham estava viúvo, e então o próprio Yitzhak manda buscar Agar, e ela vem então com essa identificação Keturá, que está conectada ao Ketoret, onde esse objeto do futuro Beit HaMikdash, né, ele é onde são colocadas as essências aromáticas, né, para ser elevada a Hashem como oferenda de um bom perfume, um bom cheiro. E Keturá, né, Agar, ela vem com essa identificação porque ela não, apesar de ela ter retornado à idolatria da sua família do Egito, logo ela se arrepende e abandona novamente a idolatria. E também por ela não ter se contaminado com outro varão, outro homem, né, e se reservou completamente, né, a Avraham. E quando Yitzhak manda buscá-la, então ela retorna, casa com Avraham e tem 6 filhos. Esses 6 filhos são considerados a origem humilde que ele gerou com Agar na condição de concubina. Ambos os filhos de origem nobre de Avraham foram suficientemente íntegros para continuarem pertencendo à sua casa. Yitzhak ao longo de toda a vida e Ismael depois que se arrependeu e foi reincorporado, enquanto seus filhos de origem humilde tiveram de ser mandados embora. Foi quando eles foram dispersos, né? E aí outras grandes nações foram surgindo subsequentemente. De modo semelhante, a descendência de origem nobre de Avraham se dividiu também em duas classes. Os filhos de Yitzhak seguiram os passos dos filhos de origem nobre de seu avô Avraham, tendo um preferido permanecer na congregação e o outro fundado numa linha que optou por separar-se da herança espiritual de Avraham, né? Nesse aspecto aqui, né, antes de irmos para os descendentes de Ismael, nessa questão aqui da descendência Avraham, Yitzhak, na sequência de Yitzhak vem Yaakov e Esaú, certo? Então, quando Rashi ele comenta aqui que essa própria descendência nobre, né, em Yitzhak, ela também se divide em duas classes, que é a classe tendo um preferido permanecer na congregação. Aqui congregação está no sentido de a congregação de Avraham e Yitzhak, que é o caso de Yaakov. E depois, né, é muito falado sobre a congregação de Yaakov, porque aí definitivamente o povo israelita é concretizado, fundamentado nas 12 tribos, os 12 filhos de Yaakov. Então aqui se refere exatamente a Yaakov, que decidiu permanecer na congregação do povo de Avraham, Yitzhak e Yaakov. E o outro, né, fundado uma linha que optou por separar-se da herança espiritual de Abraão, está exatamente em Esaú, Esav. Então, Esav, a sua descendência vem para Edom, e essa descendência de Edom, ela chega até o Império Romano. Então,
os romanos vêm da descendência de Esaú. E quanto aos descendentes de Ismael, imitaram o comportamento dos filhos de origem humilde de Avraham, apartando-se do legado espiritual do avô. Então, dessa forma, está bem explicado porque realmente Iacove permanece na congregação de Israel, porque Iacove, depois o seu nome é mudado para Israel, sentido todo o povo israelita, certo? Então permanece nessa descendência nobre, né? Enquanto que a descendência de Ismael e também dos 6 filhos humildes que no segundo casamento com Agar, Keturá, Avraham teve, então esses todos resolvem completamente abandonar o legado de Avraham e se entregam à idolatria, e aí vão para a assimilação entre as nações e ficam aí, né, envolvido com as nações nos 4 ventos do planeta, certo? Então é nesse sentido que Irache comenta as questões aqui. A Torá, portanto, contrasta a seguir as histórias familiares dos 2 filhos de origem nobre, de Avraham, começando pela de Ismael, né? Então aí nós vamos para a descendência de Ismael. E aqui nós temos, né, de fato, pela posição de Techuvá de Ismael, a Parashá Hayesara, ela de fato encerra com essa descendência de Ismael. E a próxima Parashá, que nós vamos começar amanhã, que é Toledot, né, que está conectada aí com as gerações, né, e dentro desse aspecto aí, né, Toledot vem falando sobre esse aspecto aí das as sucessões, a descendência, né, que vem na sequência aí. Então, nesse aspecto aí, encerramos, né, vamos encerrar agora com a descendência de Ismael. Então, aqui, de uma forma literal, vamos assim dizer, encerra-se essa história de Ismael, e a partir da Parashá de amanhã, Toledot, nós vamos aí de fato nos envolvermos mais com a descendência nobre de Avraham, na pessoas de Iacove e Esaú. Então, na sequência aqui do capítulo 25, verso 13, então nós temos aí. Esses são os descendentes de Ismael, filho de Avraham, que Agar, a egípcia, serva de Sará, deu à luz para Avraham. Verso 13 agora. Esses são os nomes dos filhos de Ismael, por ordem de nascimento. Nevaiot, o primogênito de Ismael, Kedar, Adebeel, Mibzam, Mishma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Yetur, Nafshi e Kedmá. Esses eram os nomes dos filhos de Ismael, e esses nomes foram dados também às suas cidades abertas e fortalezas. Havia 12 chefes de suas nações, tendo se cumprido assim a profecia de Deus a Avraham, de que ele concederia grandeza a Ismael. Esses são os anos da vida de Ismael. 137 anos, quando ele exalou o último suspiro e morreu, no ano 2171, a contar da criação do ser humano, e foi reunido a seu povo. O fato de que Ismael se arrependeu de sua perversão passada não foi suficiente para equiparar seus descendentes ao do seu irmão Isaac, nem em excelência espiritual e nem em vigor físico. Iacove, filho de Isaac, nunca sofreu um declínio em sua retidão durante a vida inteira. Manteve sua força física juvenil até a idade adulta avançada e desfrutou todas as vantagens de sua linhagem distinta, que Ismael não possuía por causa da condição de serva de sua mãe. Ismael, portanto, não herdou a liderança espiritual de Avraham. Os descendentes de Ismael habitaram na área entre Havilá e Shur,
que faz fronteira com o Egito, indo até a Assíria. Ele morreu por toda parte, ele morou, melhor dizendo, por toda parte na área de todos os seus descendentes, né? Então, aqui nós encerramos a nossa aliá do sétimo dia mais Mafitir, bem como também a nossa paraxá semanal. Vamos a alguns comentários para nós podermos encerrar a nossa paraxá semanal, ok? Inês Martins, shalom, shalom, Shabbat shalom, Inês. A Inês aqui de Pirajuí, Baruch Hashem. Então, uma das coisas que nós precisamos estar aprendendo aqui na nossa paraxá semanal, Haye Sará, é exatamente que permitindo que a vida toque você. É interessante o que os sábios trazem para nós dentro desse aspecto, porque eles dizem assim, a expressão hebraica Baeim, Baiamim, ou seja, Baeim, Baiamim, essa expressão hebraica, traduzindo-se, né, de forma pela Torá escrita de uma forma simples, entrados em dias, se referindo tanto a Avraham como a Sará, né? Entrado em dias significa que era o fim da vida. Mas uma tradução mais literal que os nossos sábios trazem eles entraram em dias. Eles entraram em dias. Então, o aspecto disto, os nossos sábios falam que tão simplesmente quanto possível, né, o que Avraham e Sará entraram em seus dias, permitindo que os dias e suas experiências os envolvessem completamente e tocassem a textura do seu próprio ser, né? Para entendermos aqui um detalhe sobre isso aqui é o seguinte, aquela famosa expressão que se usa aí, não me toque, não me rele. Não me toque, não me rele. Avraham e Sara não estavam preocupados com isso. Eles se envolveram, eles entraram em dias. Nesse nível mais profundo que os nossos sábios querem trazer para nós é que Avraham e Sara, eles entraram em dias, significando que eles se envolveram na vida e não ficaram nas suas bolhas, separados de tudo e de todos. Para entendermos isso é simples, é só você recordar o seguinte ditado que muitas pessoas dizem. Por exemplo, quando recebe a notícia de alguém que morreu, então alguém diz assim, antes ele do que eu. Ou seja, a pessoa fica na sua bolha e ela não entende que alguém morreu e que com a sua morte várias pessoas se entristeceram. Então, antes ele do que eu. Então, não me toque, não me rele. Avraham e Sará não estavam preocupados com isso. Eles se envolveram com a vida pessoal, familiar, os que estavam em sua casa e com as pessoas que eram transeuntes que tiveram contato com eles. E também foram ao encontro de pessoas para que mais e mais pudessem ter a oportunidade de se envolverem com as pessoas e poderem anunciar a unidade e a unicidade de Hashem. Então esse negócio de não me toque, não me rele, antes ele do que eu, né? Além de ser frescura de certas pessoas, né? São também uma demonstração da insensibilidade espiritual das pessoas. Elas continuam olhando para os seus umbigos. Isso significa que nem porco. Só sabe olhar para baixo e ficar comendo o que não presta. Não. Avraham e Sará mostraram um estilo de vida diferente. O meu próximo é importante.
eu levar a luz de Deus para elas é importante. Não importa se eu vou ter dificuldades ou se eu vou sofrer, se eu vou sentir dores ou algo semelhante. Mas o importante é que eu esteja cumprindo a minha missão. É isso daí. Então, muitos de nós estamos assustados com o mundo, os nossos sábios falam. E estarmos assustados demais com o mundo, isso faz com que nós não entremos dentro de nossas vidas e vivê-las plenamente, com total presença de espírito, coração e corpo, com paixão e entusiasmos totais. Nós confiamos na vida o suficiente para deixar que ela nos possua. Ou seja, o que os nossos sábios trazem aqui é que Avraham e Sará, eles entraram na vida. Ou seja, eles se envolveram com a vida. E eles viveram os seus dias com presença de espírito, de coração, de corpo, de paixão e com entusiasmo. Ou seja, a vida para eles foi uma vida feliz. Foi uma vida de muito shalom. Foi uma vida de muito comprometimento com o seu semelhante. Tanto no presente dos seus dias, como a visão profética que eles tinham do futuro. Se hoje nós estamos onde estamos na nossa posição de fé monoteísta, é graças a Avraham e Sará. Se eles tivessem ficado nas suas bolhas, o mundo poderia se encerrar ali naquele tempo. Mas à medida que eles se envolveram com a vida e levaram a unidade e a unicidade de Hashem, lembra da história da hospedaria? Então é isso mesmo. Então eles se envolveram com as pessoas. Não importa, o envolvimento com as pessoas, como nós vimos na contagem de Homer, e nós vamos, na contagem de Homer, nós fomos vendo no dia a dia o envolvimento que exige amor. Para você se envolver com as pessoas é preciso de amor. Não aquele amor interesseiro, aquele amor erótico, mas aquele verdadeiro amor que se entrega em benefício do próximo. Aquele verdadeiro amor que realmente a pessoa deixa de pensar em si mesma para pensar no próximo. Aquele amor verdadeiro que faz com que as pessoas sejam levadas à presença divina. É isso que os nossos sábios trazem para nós, falando sobre Hayé Sará, a vida de Sará. Então, a vida, quando nós confiamos na vida o suficiente para deixar que ela nos possua, significa que nós vamos andar segundo o curso da vida, segundo o curso natural da vida. Por exemplo, o que aconteceu nesses últimos 2 anos? Qual foi a ordem? Fica em casa. Quando faltar o ar, você sai correndo para o pronto-socorro. Isso é, se você conseguir sair ainda de dentro da sua casa. Então, o envolver-se é você procurar a realidade dos fatos, a verdade dos fatos, e não se deixar entregar pelo curso pobre, podre, mesquinho, egoísta, que o sistema e aqueles que estão a favor do sistema querem que você faça. Fique dentro da sua bolha. Avraham e Sará falou negativo. De jeito nenhum. Desde o começo foi assim na vida dos dois, desde a infância deles dois foi assim. O sistema dizendo e ditando as regras, mas eles vendo que não era isso. A verdade não era isso que o sistema estava dizendo. E é a mesma coisa hoje.
a um nível, não sei, vamos dizer, mais perverso ou não, ou mesmo dentro do mesmo nível perverso de outrora. Por quê? Porque era Abraão e Sará contra tudo e todos. Por quê? Porque tudo e todos queriam que eles não tivessem a consciência divina. É muito real nos dias de hoje. Querem que você perca a consciência divina, que há um Deus único que está acima de tudo e de todos. Eles não querem que você fale isso. Eles não querem que você ensine às crianças essa verdade. Eles não querem que você viva esta realidade. E isso precisa, se você crê, se nós cremos nisso, isso significa que nós temos que nos envolvermos com as pessoas. E isso significa que nós temos que sair da nossa bolha. Foi o que o Rebbe Menachem Mendel disse durante a sua liderança dos anos 50 até o princípio dos anos 90, 1994, que foi até ali a sua liderança, fisicamente falando, mas graças a Deus continua até os dias atuais. Os seus ensinamentos continuam presentes, ele continua muito bem vivo através dos seus ensinamentos, como Abraão e Sará. Você tem convicção que Abraão e Sará morreram? Não, eles não morreram. O corpo físico se ocultou. Eles continuam muito bem vivos, como todos os justos. Assim como todos os homens e mulheres justos da história bíblica e da história da vida humana desde então. Então foi isso que o Rebbe Menachem Mendel orientou e direcionou os rabinos do Rabad. Vocês precisam sair das suas bolhas. Vocês precisam sair das suas sinagogas. Vocês precisam se envolver com os não-judeus entre as nações e levar para eles o conhecimento da unidade e da unicidade de Hashem e as 7 leis universais, para que venham servir o mesmo Deus que nós servimos. E a partir do momento que isso se tornou uma realidade para nós no Brasil, através do nosso rabino Yaakov Geranstadit, o movimento Bnei Noah Brasil, com a sede na sinagoga Beit Chabad no Brooklyn, em São Paulo, então está acontecendo a mesma coisa. Eles saíram das bolhas, se envolveram com as nações, e o movimento Bnei Noah, movimento de não-judeus, abraçando o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, está alcançando o quê? O que o Rebbe disse? Ou o que o Rebbe simplesmente retransmitiu com muita espiritualidade e autoridade? O que Abraão e Sará fizeram no passado. A continuidade dessa história está sendo uma realidade nos dias atuais. E nós, Bnei Noah, que abraçamos essa verdade e vivemos, estamos vivendo, é o que nós também estamos e precisamos fazer continuamente. Não vamos deixar criar bolhas em nossa volta. Não vamos ficar em casa. Vamos sair. Vamos anunciar. Vamos viver a unidade e a unicidade do único Deus, do único Criador, do único Todo-Poderoso, do único Salvador. O único Deus que está acima de tudo e de todos. O exemplo dos nossos sagrados não podemos deixar cair por terra. Precisamos dar continuidade. Então, a vida encerra sofrimentos demais. Por isso que muitas vezes as pessoas não querem amar um amor verdadeiro o próximo. Porque é um compromisso, uma responsabilidade de amor.
E isso envolve sofrimento. Por quê? Porque se o meu próximo, a quem eu amo, ele fica doente, eu fico triste. Se ele padece necessidades, eu fico triste. Se ele sofre dores, perdas, eu também sofro dores e perdas. Esta é a realidade do amor autêntico, o verdadeiro amor fraterno. Então, por causa disso, muitas pessoas ficam nessa situação. Não me toque, não me rele. Antes ele do que eu. Não acontecendo comigo, está muito bom. Então as pessoas vivem numa ilusão dessa, achando que se faltar água, vai faltar água para todos, mas para ela não. A cegueira espiritual é feroz, porque as pessoas veem que, vai chover só sobre mim, chuvas calmas, tranquilas, serenas, para bênçãos, para os outros tempestade, raios, ventos, trovões e etc e tal. Para mim não. Para mim vai ter só um chuveirinho assim, que nem nos desenhos, aquele chuveirinho, né, passando pelo deserto, mas aquele chuveirinho refrescando a minha vida. É só com uma cegueira espiritual que as pessoas conseguem aceitar isso, entre aspas, como se fosse uma realidade, e não é. Então, por causa disso, muitas vezes a pessoa ela acaba se ficando na sua bolha, porque não quer realmente viver um amor que sofre, né? Muitos desapontamentos, ela vai ter que experimentar quem vive esse amor, porque muitas vezes ele confiou numa pessoa e a pessoa traiu a sua confiança. Ele fez um bem para alguém, essa pessoa depois lhe deu as costas e foi embora, nunca mais falou nem oi para ela. Então tem os desapontamentos, mas faz parte do amor verdadeiro fraternal, né? Também você pode passar até raiva, sentir culpa ou até mesmo passar vergonha. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, você acha que ela vai corresponder na mesma proporção em que você dedica amor, carinho, atenção àquela pessoa. E você não vai, né, muitas vezes, não receber a mesma resposta nas proporções que você se dedicou. Então vai acontecer desapontamentos, vergonha. Você, às vezes, vem aquele sentimento de raiva, mas você tem que apagar logo isso para não ter problema para você mesmo. E às vezes vem o sentimento de culpa. Puxa vida, né? Se eu não tivesse me envolvido com amor com essa pessoa, eu não estaria desapontada, sofrendo essa decepção. Mas faz parte do amor. Deus é o exemplo. Quantas vezes nós desapontamos a Deus, o nosso Pai Celestial? Então esse é o amor, né? Então, muitas vezes as pessoas preferem, né, deixar que os seus dias passem marcando tempo, né, marcando hora, né? Que nem tem aquele samba, né? Deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. Né? Então, às vezes tem muitas pessoas que são assim, deixa a vida me levar. A vida está me levando. Abraão e Sara não, falou, epa, vida não, peraí. Não é você que vai querer coordenar, não, peraí. Abraão e Sara entraram na vida e a vida foi no estilo que eles determinaram. Então, deixa a vida me levar, com Abraão e Sara não teve samba, não. Teve realmente uma vida dedicada ao verdadeiro amor fraternal, ok? Então observamos nossos dias se movendo, mas somos tímidos demais para nos tornar um só com eles, para sermos plenamente envolvidos por eles, que é tudo isso que nós comentamos até aqui. Porém, Abraão e Sara, diz a Torá, personificaram um modelo diferente de estilo de vida. Eles entraram dentro dos seus dias. Eles entraram totalmente em seus dias. Eles se permitiram ser envolvidos pela vida
Todos os seus dias foram explorados, utilizados e vividos ao máximo. Não foi deixa a vida me levar. Eles adentraram na vida que Deus deu e eles fizeram com que a vida não fosse uma vida vã. Eles fizeram com que a vida tivesse valor e que a vida fosse de fato vivida e não deixa a vida me levar, ou leva eu, né? Essa insensibilidade, uma vida anestesiada, só importa eu, só importa eu. E por incrível que pareça, por mais terrível que pareça, amados, uma pessoa assim, ela pode até dizer que ama a sua família, mas na verdade não ama. Porque na hora do pega pra capar, como diz o outro, ele deixa a família e ele só vai pensar nele mesmo. Sabe? Vai pensar só nele mesmo. Né? Pegou fogo no carro, é o primeiro a sair correndo e a família fica lá dentro. Porque não tem comprometimento com o próximo. A esposa e os filhos são os seus próximos. Se eles não amam a sua esposa e os seus filhos, vai amar quem? É a mesma coisa do filho com relação ao pai e à mãe. Se eles não amam o pai e a mãe, se eles não honram pai e mãe, vai amar quem? Não vai amar ninguém. Simplesmente. Então, Abraham e Sara deram um exemplo correto no estilo de viver intensamente a vida, não de forma vã e nem de libertinagem. Vã e libertinagem não é viver. Tem gente que fala assim, não, eu vou viver a minha vida. Eu primeiro vou cuidar da minha vida. Aí depois que eu tiver velho, aí eu vou pensar no que é espiritual. Isso daí não é vida. É deixar a vida te levar, na realidade. É uma vida vazia, vã e sem sentido. Uma verdadeira anestesia espiritual. Abraham e Sara tinham passado juntos pela vida inteira. Eles desfrutaram imensas bênçãos e vitórias, bem como profundos sofrimentos e desapontamentos, incluindo o fato de que Sara era, na época, estéril. Porém, no decorrer de tudo, o positivo, bem como o desafiante, o alegre e o doloroso, eles se permitiram vivenciar o pulso da vida em sua totalidade, certo? Então isso é viver uma vida total, com sabedoria, com temor a Deus, com reverência a Deus, mas saber viver a vida com amor, com intensidade, com paixão, dentro daquilo que é positivo, que edifica e que fale realmente, seja qual for a sua idade, no tempo em que chegar o seu passamento desta vida e você poder dizer, graças a Deus, eu vivi muito bem a vida que Ele me deu e que agora estou indo para o seu encontro, onde vou aguardar a ressurreição para os dias da redenção final com o Mashiach, para a preparação final para a vida eterna, o Olam Rabá. É isso que realmente importa. Então, dessa forma, estavam presentes o tempo todo e não se esconderam no casulo do afastamento. Eles contemplaram cada dia de sua existência com um olhar firme. Sim, é mais seguro entrar na sua vida pela metade, criar uma fronteira entre você mesmo e suas experiências, sem arrependimento, sem sofrimento, sem lágrimas. Mas isso pode vir ao custo de viver de uma vida repleta de exuberância, risos, paixão e integridade. Abraham e Sara, num certo sentido, continuaram crianças. Vocês já observaram as crianças? Ou seja, esse estilo aqui
que está falando aqui, que os nossos sábios estão falando aqui, é o tipo da pessoa que vive na sua bolha. Deixa a vida me levar. Então, o que me importa são essas questões aqui que nós acabamos de falar. É eu, e eu, e eu, e eu, e pronto, acabou. Mas aqui, os sábios chamam-nos a atenção para um estilo diferente de Avraham e Sara. Então aqui os sábios dizem assim, Avraham e Sara, num certo sentido, eles continuaram crianças. Vocês já observaram as crianças? Elas não gostam de fragmentação, pedaços. Elas querem as coisas por inteiro. Também entram em alguma coisa por completo. Então as crianças, elas se envolvem por completo naquilo em que elas vão fazer. Por completo. Se entregam completamente. Com todo o seu senso, com toda a sua curiosidade, com toda a confiança, com presença de espírito e vulnerabilidade emocional. Ao mesmo tempo que elas estão rindo, elas choram. Ao mesmo tempo que estão chorando, estão dando risada. Essa é a vulnerabilidade emocional que elas se envolvem diante de uma situação. Elas caem, estão rindo, cai, bate o joelho, chora, já levanta e já começa a dar risada ao mesmo tempo, né? Se envolve com uma presença de espírito muito, muito presente, marcante, né? Uma criança ativa, ela passa na sala onde os adultos estão com toda aquela etiqueta, né? Conversando um com o outro. Passa uma criança, passou um furacão por aqui. Que furacão foi esse? Ah, foi a criança fulana de tal. Aí então, naquele momento, né? Se um daquele grupo de adultos que estão ali tão sérios, falando de tantas seriedades, se um der risada, todos os outros vão rir. Por quê? Porque a criança contagiou as crianças que estão ocultas dentro dos adultos e que estão caladas dentro dos adultos. Avraham e Sara, como crianças, eles se envolveram completamente em tudo aquilo que eles faziam. Vejam bem que mostra para nós também sobre a questão da confiança, né? Normalmente os adultos, né, os pais dizem, essas crianças não têm medo. Criança não tem noção do perigo. E por que elas não têm medo do perigo, não têm noção do perigo? Porque elas entram completamente com confiança naquilo que vão fazer. Elas têm confiança. Pergunte para a criança como que se resolve determinado problema. A criança vai dar uma resposta tão, tão simples que você fala, meu Deus do céu, como pode isso? Não tem como resolver esse problema com essa simplicidade. Mas as crianças são assim. E essa confiança é a confiança que nós precisamos ter em Deus para prover de fato todas as coisas para a nossa vida. Finalizando, né, dessa forma, então os nossos sábios dizem que, de acordo com a vida de Avraham e Sara, então nós temos 3 tipos de pessoas, 3 categorias de pessoas. A primeira, aquelas que fazem as coisas acontecer. A segunda, aquelas que observam as coisas acontecer. E a terceira, aquelas para quem você tem de contar que algo aconteceu. Porque está tão envolvido na sua bolha que o mundo está ao seu derredor, ele não sabe nem o que está acontecendo. Pergunte para determinadas pessoas, ou você está sabendo as verdades que estão falando sobre essa medicação aí que virou um bezerro de ouro?
Tem pessoas que vão responder para você mais ou menos assim: ó, eu não sei e não quero saber. Mas, não, eu não sei e não quero saber. Mas mesmo que for para prejudicar você, você não quer saber? Não, eu não quero saber. Se vai fazer bem ou mal, eu não quero nem saber. Então, são essas pessoas que você tem que contar algo que aconteceu, ainda quando elas permitem você contar, né? Então, de uma certa forma, podemos até colocar aqui uma quarta classe, né? Ou uma quarta categoria de pessoas. Aquelas que não querem saber de nada. Aconteça o que acontecer, não quero saber de nada. Ô fulano, você morreu, não quero saber. Ô fulano, você acabou de morrer, não quero saber. É assim. Então, a primeira categoria é aquelas que fazem as coisas acontecer. É a melhor categoria que tem. Ah, mas você fez errado. Mas eu tentei fazer o certo. Ah, o que adiantou você fazer o certo? Não resolveu nada, ninguém mudou de atitude. Mas eu fiz a coisa certa. A semente foi lançada. Se vai brotar agora ou daqui a uns dias, meses ou anos, eu não sei, mas eu fiz a coisa certa. Ah, mas não mudou nada. Mas vai mudar. Vai mudar. Senão, Abraão e Sará teriam vivido em vão. As coisas mudaram nos seus dias. As coisas mudaram posteriormente. Houve complicações, sofrimentos, dores, houve derrotas. Não tem problema. Mas estas pessoas fizeram as coisas acontecerem. E nós estamos aqui porque eles fizeram as coisas acontecerem. E você, eu, o que nós estamos fazendo para as coisas acontecerem, para que amanhã os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos possam dizer: hoje estou aqui porque o meu avô, o meu pai, o meu avô, o meu bisavô, a minha avó, a minha mãe, minha avó, minha bisavó, e assim sucessivamente, eles fizeram as coisas acontecerem à semelhança dos nossos passados. Os nossos patriarcas e as nossas matriarcas. Então, o que nós estamos fazendo para continuar esse legado de Abraão e Sará? A segunda categoria é aquelas que observam as coisas acontecer. Lembram do irmão de Abraão? Ele ficou olhando. Quando Nimrod lançou Abraão na fogueira, ele ficou esperando. Ficou enrolando Nimrod, porque Nimrod perguntou para ele: você é do lado do Abraão ou do nosso lado? Todos eram contra Abraão, porque ele falava do único Deus. E todos tinham deuses, muita idolatria. E o irmão de Abraão ficou lá enrolando. A hora que Abraão sai vivo da fogueira, ele fala: eu sou do lado de Abraão. Ah, Nimrod falou: então você é do lado dele, então peraí. Joga ele na fogueira. Se ele sair vivo, então ele continua com Abraão. Mas aí ele morreu. Por quê? Porque ele era daquelas pessoas que observavam as coisas acontecer. Vai dar certo? Ele espera. Deu certo? Aí ele pega, vai se somar com aqueles que fizeram algo que deu certo. Entendeu? Essa é a segunda categoria. E a terceira categoria é aquela que se fecha na sua bolha, se fecha no seu casulo. O resto que se dane. Eu estou no meu casulo. Eu estou na minha bolha. Acabou. Então aconteceu alguma coisa, ela tem que contar. Alguém tem que contar para ela. Ô fulano, descobriram o Brasil. Ah é? Quando que aconteceu isso? Ah, foi 1500. Não diga, não contaram para mim. Ah, você estava dentro da sua bolha, né? Estava dentro do seu casulo. E você nem ficou sabendo que descobriram o Brasil, né? Entendeu? Então aqueles que se fecham nas suas bolhas, eles se tornam ignorantes, sem conhecimento de tudo e de todos. Isso daí é um egoísmo
sem medidas. Não é bom. Portanto, temos aqui, né, essas 3 categorias que os nossos sábios falam. Vamos procurar estar na primeira categoria, que é exatamente aquelas pessoas que fazem as coisas acontecer. Vamos sofrer? Sim. Vamos padecer desapontamentos? Sim. Meu Deus do céu, nem... Ai, Pai bendito. Se você for pensar seriamente, você chora e chora muito, né? Você vai se decepcionar com pessoas? Também. Você vai ter dores? Também vai ter dores. Você vai ter realmente coisas semelhantes a esta? Sim. Mas também você vai ter vitórias, vai ter shalom, vai ter muita luz. Pessoas verdadeiras se aproximarão de você. Isso é muito bom e é muito importante. Você estará sendo cada vez mais fortalecido na sua jornada monoteísta, porque acima de tudo e de todos está Deus, que está contigo, olhando por ti, enviando os seus anjos, os seus mensageiros, para estarem ao teu redor, para que as setas inflamadas não venham atingir você e você seja protegido. Você estará numa jornada que você tem certeza que antes de chegar no seu final, você já tem a certeza da vitória, você já tem a certeza da revelação do justo e verdadeiro Mashiach, você já vai ter a certeza do Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna, porque você vai ter a certeza, por mais que você possa sofrer, se decepcionar, você sabe que a tua jornada, ela tem a vitória certa e garantida. Por isso, Hayé Sará, que seja e continue como tem sido através dos milênios, um exemplo de vida para todas e para todos. Seja forte, seja luz, seja aqueles que se somam junto com aqueles que fazem as coisas acontecerem. Um bom encerramento de Shabbat a você, família, comunidades, uma excelente Havidalá, que tenhamos uma nova semana pela frente com as bênçãos e as misericórdias do nosso Deus. Deus está, sempre esteve e sempre permanecerá acima de tudo e de todos. Não tem sistema que possa vencê-lo. Por isso, somos mais do que vencedores. Shalom, shalom. Até amanhã.